E aí, família, gente e coisas da cidade, tudo bem com vocês? Rix na área. Bom, vou me apresentar. Eu sou o Ricardo, sou o criador do Gente e Coisas da Cidade. Eu pretendo que essa comunidade seja uma comunidade de prestação de serviço e eu, com esse aqui, eu estou dando start para que a gente atinja esse ponto. Você tem alguma expertise, você tem alguma coisa boa para passar para as pessoas? Traz para nós, que nós vamos fazer isso daí. Se for o caso, você é um expert em algum assunto, eu vou, levo meu equipamento para tua casa, a gente vai gravar um vídeo junto, ou se você tem a tua oficina, a gente vai fazer porque mais pessoas precisam saber do que está acontecendo no mundo. E a internet hoje é um ótimo meio da gente conseguir fazer isso. Então, se você pode ajudar, não se exclua, não fica no canto, não fica olhando a coisa acontecer. Vai para frente, vai para as cabeceiras e vamos ajudar as outras pessoas. E o vídeo de hoje tem esse propósito. Permita primeiro que eu me apresente. Eu sou o Ricardo, eu sou o pai da Fernanda, o avô do Felipe e da Camille, o sogro do Eduardo, moleque gente boa, por sinal, e sou da área de manutenção mecânica. Sou mecânico aposentado, eu era gerente de oficina, e eu tenho muitos anos de vivência. E eu estou trazendo hoje, como já mostra aí nas costas minhas aqui, no fundo de tela, para falar de amortecedores. E também vou falar das molas, é claro, porque sem um não vive sem o outro, né? E, gente, isso daqui é uma mola. O que é a mola? A mola ela é um sistema que ela serve para, digamos, reter oscilações. Ela torna as oscilações um pouco mais uniformes. Eu oscilo aqui, ela desce. Eu oscilo ali, ela sobe. Então, e ela procura sempre manter um meio termo nisso daí. E uma mola, ela tem uma força. Ela é produzida. Olha, essa mola aqui que eu tenho aqui para mostrar para vocês, olha aqui. Essa mola tem uma força, tá? E qual é a força dela? A força que foi desenvolvida no projeto. A têmpera do aço, o ângulo aqui das espiras, ou também numa mola semielíptica, tudo tem uma definição de projeto, há uma carga projetada para aquela mola trabalhar. Então veja aqui, ó, qualquer mola, quando você aperta ela, qual é a tendência dela? Eu vou soltar, ó, ela crescer de novo. Eu apertei a mola, se eu quiser apertar mais ainda, preciso aplicar mais força. Quando eu solto, ela volta para o tamanho original. Então, este momento de repouso, esta é a especificação da mola. Então, toda vez que uma mola sofre uma compressão, a tendência dela é querer voltar para essa zona de repouso. E quando ela sofre um esticamento, a tendência dela depois é também voltar para essa posição de repouso. Isto posto, vamos agora tratar do que é o amortecedor. O amortecedor ele existe para fazer com que esse sistema de mola e massa, o que é a massa? No caso do nosso carro, é a bucha de suspensão, é a balança, é a roda, pneu e tudo mais. Tudo que faz com que o carro se apoie no chão faz parte do sistema de suspensão e o sistema de massa. Porque a mola ela lida com essas massas, assim como também o próprio carro em si. Então vamos julgar aqui nós um carro hipotético de 1.200 quilos. Como as fábricas procuram sempre equilibrar peso entre direita e traseira, esquerda e direita, ela sempre vai estar uniforme. Então nós vamos pegar esse carro de 1.200 quilos, vamos dividir por 4, então nós vamos ter o quê? 300 quilos apoiado em cada pneu. Esse é o melhor dos mundos, é o mundo ideal. Nem sempre isso acontece. Quase sempre quando o motor é na frente, o peso também é um pouco maior na frente. Seria 350 quilos em cada pneu na frente e 250 atrás, tá? Mas isso daí não é regra. O que acontece? Você vem lá transitando pela rua e a mola está lá, está acompanhando o piso do chão. Aí você passa no obstáculo, esse obstáculo suspende a roda. Na hora que ele suspende a roda, a mola absorve uma parte dessa energia, desse impacto, tá? E uma parte passa para a carroceria. Então, momentaneamente, a carroceria dá a subidinha, que é o impacto que você sente nas costas, passando no buraco. Caramba, passei no buraco aqui. Você na verdade fica até bravo com você mesmo, porque você não viu a protuberância no asfalto, a boca de lobo mais alta, e você mesmo fica bravo com você por isso. Então, uma parte desse impacto que ela sofreu passa para a carroceria. Quando ela passa para a carroceria dá uma leve levantada. Meio centímetro, 1 centímetro, mas ela levanta. Quando cessa, vamos supor, o carro passou numa boca de lobo, mais alta, aí ele deu aquela suspendida no chassi. Quando ele sai da boca de lobo, o que a mola faz? Quando ela para de receber impacto, ela empurra de volta. Quando ela empurra de volta, a massa do carro, que é muito grande, ela ainda está naquele momento em cima. Então a mola empurra a roda para baixo e a roda forçosamente vai acompanhar o solo. Você entendeu como é que é a coisa? O carro tomou um solavanco, subiu um pouquinho,
só que ele demora um pouco para cair. É nesse tempo que já passou o obstáculo, a mola empurrou o carro para baixo, aí quando o carro desce de novo, o que ele encontra? Ele encontra a roda apoiada no chão e você não sente tanto esse solavanco, porque se ele ficasse no ar você ia sentir. Então essa é a função do conjunto de suspensão do teu carro, é fazer com que o teu carro trabalhe o mais tempo possível equilibrado, o mais tempo possível na faixa, o mais tempo possível plano, reto, flat e mantendo o contato com o solo. Ou seja, a roda tem que estar o tempo inteiro apoiada no solo, porque é o pneu no solo que faz com que o carro tenha estabilidade, com que o carro se movimente, com que o carro tenha conforto. E agora já mostrei para vocês como é que funciona a mola quando você comprime, a tendência dela é de querer voltar. Vamos lá de novo aqui, ó. Agora eu solto aqui que ela volta. Ela volta. Se eu soltar rápido, ela volta rápido também. Então agora nós vamos para o computador e eu vou mostrar um pouquinho da atuação. Eu vou usar números. Eu tentei buscar gráficos, pessoal, mas usar IA, eu não vou pagar IA para fazer gráfico bonito, essas coisas lá todas. Eu acredito que com números, desde o meu tempo de jovem, eu sempre entendi que número é a melhor maneira para você avaliar, para você abalizar, para você comparar alguma coisa. Vou te dar um exemplinho fácil. Fulano ontem chegou tarde em casa. Que hora que ele chegou? 3 horas da manhã. Número. Ó, esse moleque aqui, pensa num garoto namorador, rapaz. Já namorou com um bocado de menina aqui. Com quem? Com a Juliana, com a Raquel, com a Beth, com a Mariana, com a Kátia. 5 meninas. De novo, número. Olha, meu carro, ele é mais rápido que o teu, hein? O meu faz de 0 a 100 em 7 segundos. O meu faz em 8. Então, vocês estão vendo? Número é a melhor forma de você avaliar, quantificar qualquer coisa. Então eu vou jogar com números com vocês aqui. Usei números bem fáceis, números bem bacanas mesmo, para vocês compreenderem. Fiz um sisteminha bem legal aí, usei o Paint do Windows. É um programinha de edição de imagem, mas dá para fazer umas brincadeiras bem legais com ele. Vamos para o computador. Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui com essas duas molas. Essa daqui é a minha mola de referência, tá? Eu tenho uma régua aqui graduada, que eu graduei até 12 centímetros, para ficar mais fácil para vocês entenderem o conceito. E essa daqui é a minha mola que eu vou, aqui de acordo com o meu editor de vídeo, eu vou comprimir ela e vou expandir para que vocês entendam o fenômeno que ocorre. Primeiramente, eu vou usar um sistema só, como se não houvesse um amortecedor. E para isso, eu vou usar a cor vermelha, que será para mostrar para vocês, por causa que há uma certa gravidade, então eu vou usar a cor vermelha para tipificar o movimento da mola sozinha, sem amortecedor. E para tipificar o movimento da mola com amortecedor, eu vou usar a cor laranja, porque há um outro tipo de ação, certo? Então vamos lá. O motorista está vindo pela rua a 40 km por hora, quando ao fazer uma curva tem aqueles tachões, esses que eu estou colocando na tela aí, que as prefeituras colocam para sinalizar e para obrigar o motorista a fazer aquele caminho. Por que ela usa o tachão? Porque ele causa um enorme impacto na carroceria do veículo e também um desconforto muito grande para o motorista. Então o motorista vai fazer o quê? Ele vai evitar. Então vamos sugerir a situação de que o motorista vinha trafegando pela rua e ao fazer a curva ele não calculou bem e passou em cima de um tachão desse. Esses tachões, por legislação, ele tem entre 4 e 7 centímetros de altura. Tá? Na hora que ele passou nesse tachão, no momento zero, a passada dele a 40 km por hora impôs uma força de 4.000 kg força na suspensão do veículo, na mola. Então nós temos aqui que no momento zero, no centímetro zero, a mola sofreu um impacto de 4.000 kg força, certo? Então o que ela vai fazer? Ela vai suspender, ela vai ser comprimida. No instante seguinte, a 1 centímetro da compressão, essa força já foi reduzida para 3.700 quilogramas força, mas a mola vai continuar sendo comprimida por causa do impacto, que foi muito violento. Então, no instante seguinte, com a suspensão tendo subido 2 centímetros, essa força já foi reduzida para 3.300 quilogramas força, mas a mola continua sua compressão. E no instante seguinte, a 3 centímetros, esta força de compressão já foi reduzida para 2.700 kg força. Porém, pelo impacto, a mola vai ser mais comprimida. E a 4 centímetros eu terei uma força de 2.000 kg agindo sobre a mola para comprimir ela. Mas
pela força do impacto de 4 toneladas, ela ainda não cessou, então ela vai continuar subindo. E a 5 centímetros, ela já foi reduzida para 1.000 kg-força, ou seja, 1 tonelada que ainda está agindo nessa mola, mas ela ainda não cessou, ela não conseguiu equilibrar o impacto que ela recebeu com a força que ela tem. Então essa mola vai continuar subindo. E a 6 centímetros, essa força será de 250 kg-força. Por quê? Porque à medida que a mola comprime, ela oferece cada vez mais resistência a esse movimento. Então eu já estou aqui com 250 kg-força na mola. Mas eu ainda tenho força do impacto e essa força precisa ser dissipada. Então a mola vai continuar subindo. E finalmente, aos 7 centímetros, a mola vai equilibrar essa força que recebeu e ela vai estar com uma força residual de 0 kg, ou seja, o impacto que foi recebido lá no tachão, cerca de 6 milissegundos depois, ele chegou a 0 kg a força. Aí o que vai acontecer aqui agora? Vai acontecer um outro fenômeno. Como a mola foi comprimida, o que aconteceu? Ela armazenou a força dela e ela, qual é a tendência? É sempre voltar para a posição de repouso, sempre ficar distendida, sempre naquela posição que quando a gente pega lá na mão, ela não nos machuca, ela também não comprime e está ali. Então ela vai começar agora uma viagem de volta, tá? Só que agora as situações vão se inverter e os valores também. Ela, como ela está bem comprimida, ela vai empurrar o sistema de massa para baixo, ou seja, roda, braço, suspensão, tudo, ela vai empurrar para baixo no começo com uma força bastante grande. Por quê? Porque ela está muito comprimida. Na hora que ela inicia o movimento de descida ou de expansão, no momento zero, no centímetro zero, ela está com uma força acumulada de 4.000 kg-força. No momento seguinte, no centímetro seguinte, ela está com 3.700 kg-força, porque já que ela está expandindo, ela está aliviando a tensão, então ela exerce uma força menor à medida que ela vai avançando para poder retornar para o ponto dela de repouso, ponto de descanso. E com 2 centímetros, ela vai estar exercendo uma força de 3.300 kg-força para empurrar o sistema de braço de suspensão e de roda para baixo. E com 3 centímetros de expansão, ela já vai estar exercendo uma força de 2.700 kg. Mas ela tem que voltar para o tamanho original, então, portanto, ela vai continuar expandindo. E aos 4 centímetros, ela vai estar exercendo uma força de 2.000 kg-força para expandir a mola. E aos 5 centímetros, ela vai estar exercendo uma força de 1.000 kg para expandir a mola. Aos 6 centímetros, essa força foi reduzida para 250 kg, mas ela continua a sua expansão. Agora já com uma força bem menos impactante, mas continua. E, finalmente, a 7 centímetros, ela atingiu o ponto de equilíbrio. É o ponto onde ela fica na altura do projeto dela, certo? Então, quando chega nesse ponto, a força ela sofreu a compressão, ela resistiu até o máximo que ela pôde e zerou esse impacto. Depois ela devolve isso para baixo. Só que aqui ocorre um fenômenozinho engraçado. Quando ela empurra com muita violência a suspensão para baixo, o pneu bate no asfalto e quica de volta. É claro que ele quica com menos força, até porque o pneu ele consegue amortecer um pouco desse impacto. Ele vai bater no chão e vai voltar. Você já andou atrás de algum carro que você está olhando para a roda traseira dele e você vê que ela não está assim, tá meio que bulindo, subindo e descendo, subindo e descendo. Alguns é pouquinha coisa, você vê que ele não está acompanhando ali o asfalto. Toda vez que ele passa numa protuberância, aqueles cascorão, né, que as prefeituras adoram fazer um asfalto mal feito, então ele passa ali e você vê o pneu subindo. Alguns ele sobe um pouquinho, outros sobem uns 2, 3 centímetros, coisa de 2 dedos. Outros sobem até mais. Tem uns que a gente passa outro dia, eu estava um Celtinha aí na minha frente, ele passou no trilho de trem lá, cara, mas em baixa velocidade, porque ele baixou a velocidade para passar no trilho de trem. A roda subiu uns 4, 5 dedos. Eu falei, meu Deus, esse já não tem mais nada de amortecedor. Então, esse é o fenômeno que ocorre, é um rebote. E para que foi criado então o amortecedor? Exatamente para parar com isso. A função do amortecedor, o que é?
ele é fazer com que o carro, com que a roda copie o perfil do solo. Subiu 1 centímetro ele sobe, subiu 2, baixou 1 centímetro e meio ele desce, ou seja, para que isso nivele o carro quando ele está transitando ou rodando por uma rua. Então agora nós vamos ver como é que se comporta esta mesma suspensão, esta mesma mola, quando nós colocamos para trabalhar junto com ela um amortecedor. E assim nós vamos imaginar agora o mesmo carro, o mesmo tachão, a mesma velocidade, passando com o carro por cima do tachão. Então, inicialmente, como já foi falado no sistema de mola, no momento zero, no centímetro zero, ele recebe um impacto de 4.000 kgf, ou 4 toneladas. Só que aqui nós já vamos ter uma diferença. No instante seguinte, no centímetro seguinte da compressão desta mola, ela já vai estar com uma força de impacto de 3.500 kgf. Ela vai estar com uma compressão de 1 centímetro com 3.500 kgf. Ela está sofrendo uma redução do tamanho dela, porém, o que aconteceu aqui? Olha aqui, no primeiro exemplo, com o sistema só com a mola, com 1 centímetro de compressão, ela estava ainda com 3.700 kgf. Aqui, ela está com 3.500. Por quê? Porque o amortecedor está introduzindo um freio nessa compressão. Ele está exercendo uma força que faz com que o movimento, que era violento, não seja tão violento, porque ele também está ajudando assim, a mola freia o movimento, como ele também. Então, nós já temos aqui 3.500 kgf a 1 centímetro. E a 2 centímetros, nós já vamos ter uma força de 2.900 kg agindo sobre a mola, ou seja, já houve uma frenagem mais forte. Mas, como o impacto foi grande, 4 toneladas, ainda tem força para conseguir comprimir essa mola e esse sistema de amortecimento. E com 3 centímetros, essa mola estará fazendo um esforço de 2.100 kg para reter essa compressão que ela está sofrendo. Porém, como a compressão foi grande, ela ainda vai continuar subindo. E com 4 centímetros, essa força será de 1.100 kgf, ou seja, está havendo um freio bastante intenso na compressão da mola, certo? Então, nós ainda temos força residual, ainda temos mais 1.100 kg para ser vencidos. E isso vai acontecer no instante seguinte, quando a mola, ao chegar aos 5 centímetros de compressão, ela vai estar equilibrada. Ela e, é claro, o amortecedor conseguiram reduzir o impacto a zero. E aí agora ela vai começar a descida. É bom que vocês olhem aqui, lembrem que no sistema só de mola, ela conseguiu zerar o impacto com 7 centímetros. Já com o sistema de amortecedor, ela conseguiu zerar com apenas 5 centímetros. E aqui agora vai ocorrer um fenômeno curioso. Vamos entender que, como no sistema onde a mola estava sozinha, ela encolheu 7 centímetros e nesse daqui com o amortecedor ela só encolheu 5, então o que acontece? Ela está com menos força residual para poder empurrar o sistema de suspensão para baixo. Se com 7 centímetros ela estava com uma força residual de 4 toneladas, agora com 5 centímetros ela não está mais com essa força. E assim, no momento em que ela inicia a descida, ou seja, no centímetro zero, ela está com 3.500 kg-força. E aí ela vai expandir 1 centímetro. Ela vai atingir ele com 2.900 kg-força. Ou seja, ela vai estar sendo empurrada para baixo a 2.900 kg-força. E o que acontece? Por que ela está com essa força só? Porque o sistema de amortecimento está também contendo o curso dela, a expansão dela, na descida. Quando ela quer expandir, o amortecedor também freia essa expansão. E no instante seguinte, no centímetro seguinte, ela vai estar com 2.100 kg-força empurrando ele para baixo. Aos 3 centímetros, a força será de 1.200 kg-força. Aos 4 centímetros, será de 300 kg-força. E finalmente, aos 5 centímetros, ela está com 0 kg-força. E aqui não ocorre o fenômeno de rebote. Por quê? Porque o amortecedor ele veio freando esse movimento. Então, quando a roda encosta no solo, quando o pneu encosta no solo, ele não
tem mais força residual para bater no solo e tentar voltar. Ou seja, o pneu consegue acompanhar todo o perfil do solo. Ele acompanha aquela subidinha, descidinha, cascorão de asfalto de recapeamento. Ele está sempre com a roda apoiada no solo. Ou seja, este é o principal efeito, a principal função, o principal, digamos assim, popularmente falando, barato de um amortecedor. Fazer com que o pneu copie perfeitamente as ondulações do solo. E então, pessoal, viram aí como é que a coisa funciona? Eu estava precisando trocar o amortecedor do meu carro e eu falei, caramba, cara, eu não estou num momento muito bom aí. O amortecedor novo, tá esse preço aí, eu estou colocando na tela para vocês, estão vendo aí? Olha o preço do conjunto de amortecedor novo que eu estava precisando para trocar no meu carro, tá? Aí eu falei, vamos dar uma olhadinha no amortecedor recondicionado, que já no meu tempo de oficina, várias vezes, clientes que colocavam peças recondicionadas no carro, depois de um tempo voltavam para reclamar, alguns até meio assustados com o comportamento que tiveram no carro, e pediam para trocar, colocavam peça de novo. Então, quando alguém vinha falando que ia colocar aquele tipo de peça, eu contava a experiência do outro cliente e falava para a pessoa não trocar. Porém, dessa vez, eu resolvi pagar o preço. E literalmente pagar o preço. Amortecedor recondicionado, par dianteiro, par traseiro, como vocês podem ver, compensa. Como diz aquele cara lá da internet, comprei, bora lá, tá aqui, vamos testar. Montei os 4 amortecedores no carro e vamos para rodar. Nos primeiros dias, ele até que funcionou legalzinho, realmente senti diferença, o carro ficou mais macio, mais gostoso de dirigir, sabe? Falei, caramba, que maravilha, parece que os caras que fazem esse tipo de recuperação conseguiram atingir um patamar de performance bastante elevado. Mas foi pouco tempo, gente. Eu sou um cara que eu trabalho com carro e eu uso muito ele. Eu uso cerca de 5 a 5.500 km por mês, enquanto estatisticamente, inclusive por seguradoras, pela FIP e tudo mais, uma pessoa comum usa um carro entre 1.300 e 1.800 km por mês. Digamos aí na média 1.500. Eu rodo mais de 3 vezes isso. Então o que aconteceu? Eu com 15 dias, notadamente os amortecedores traseiros estavam tranqueiras, porcarias. Falei, meu Deus do céu, para mim me queixar lá para o Mercado Livre, o que o cara vai querer? Ele vai querer que eu mande esse amortecedor para depois ele me mandar outro. Ele vai testar, fazer os lances dele lá e te dando ruim mesmo, ele vai pegar e vai mandar os outros. Só que quantos dias eu vou ficar sem carro? 4 dias, 5 dias, uma semana? Não posso fazer isso. Aí eu fui aqui perto de casa, já sabia que era isso. Fui aqui perto de casa, tem um posto de molas ali, esses autocentro. E o cara me vendeu, trocou o amortecedor. Inclusive, quando ele tirou, falou, nossa, esses amortecedores do senhor estão novos. Eu falei, não são novos não, querido, são recondicionados. Ele já me olhou com uma cara, sabe assim? São recondicionados e estão uma boss e eu vou trocar. Aí trocou, realmente, tudo bom nos primeiros dias, de novo, com 1.500, 1.600 quilômetros, ele começou a dar aquela pancadinha que vai aumentando, ela vai aumentando a intensidade e a frequência. E chega uma hora que, como eu estou agora com os amortecedores completamente. Os da frente duram um pouco mais, tá? Os da frente com certeza duraram uns 5.000 quilômetros, mas os traseiros 1.500 quilômetros, eles vão para o espaço. Aí o que acontece? Eu não sei qual é o tipo de óleo que foi colocado nesse amortecedor, não sei quais são os tipos de válvulas, os tipos de restritores de velocidade que eles colocam nele. Por quê? Porque não há uma normatização do setor. O que é uma normatização? É quando um órgão público decide que está tendo muita bagunça no setor e aí ele fala, epa, para, bate na mesa, seguinte, quero todo mundo aqui comigo, vem todo mundo aqui comigo. Aí, ó, a partir de agora é isso, e vai ter que ser assim. E quem é que faz isso aqui no Brasil? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Portanto, se você que está assistindo esse vídeo conhece alguém da ABNT, alguém do Inmetro, pede para eles assistirem esse vídeo, cara, porque estamos precisando urgentemente criar uma normatização, assim como foi com o caso das recalchutagens de pneus, recuperadora de pneu, que era uma bagunça generalizada, aí o Inmetro bateu o pé, a BNT também, e criaram um conjunto de normas para o setor. E hoje está bastante moralizado. Eu digo isso porque eu, como gerente de oficina de caminhão, eu colocava muito pneu recapado. Aliás, eu diria para vocês que 95% dos pneus dos caminhões que rodam nas estradas são recapados.
De vez em quando você até vê uns aí que solta a recapagem todinha, mas isso daí é um a cada, sei lá, a cada 5 mil. Porque se vocês vissem a quantidade de pneu recapado que a gente usa nas transportadoras, vocês iam dizer que aqueles pneus que estão ali é porcaria, não dá quase nada. Então, voltando ao assunto do nosso amortecedor. É preciso que se crie uma norma para o setor, por quê? Porque os produtos que nós temos aí são tranqueira. Eu comprei um, com 1.500, 1.600 km estava dando ruim, com 2.000 eu troquei, coloquei outro e de novo, 1.500, 1.600 km começou a dar o mesmo problema. Resultado, eu tive que comprar 4 amortecedores novos. Zero bala, comprei Monroe. Por quê? Porque não dava para confiar naquilo, não ter condição daquilo, porque amortecedor é segurança. Amortecedor, mais que isso, é vida. Sim, porque você pode, por causa de um amortecedor baleado, ferrar a tua vida e ferrar a vida de outras pessoas. Eu vou dar um exemplinho muito claro para vocês aqui. Acho que era o ano de 86, 87. Eu fui a São Paulo e eu morava em Santos. Eu peguei a Anchieta, entrei naquele tempo, não tinha tanto caminhão, tanto carro como tem hoje, e via na minha frente um golzinho. Me lembro como se fosse hoje um golzinho azul metálico, bonitinho, arrumadinho, sabe? E ele estava indo lá, pá, pá, pá. Só que eu notei que a roda traseira esquerda dele, ela dava umas puladinhas. Eu falei, caramba, o amortecedor desse rapaz aí tá ferrado, hein? Meninos, não deu outra. Uma hora ele pegou um viaduto, sabe aquela junta do viaduto, quando o viaduto encosta na estrada? Sempre tem um calombo, né? A curva era para direita, ele passou naquilo, deu calombo, a roda traseira esquerda pulou, porque você sabe como é que é a força centrífuga, você faz a curva para cá, ela te puxa para o outro lado. Então, gente, aquela roda levantou e a do outro lado também já não estava muito boa. O carro rodou na entrada do viadutinho. O carro rodou, o moleque travou tudo, saiu fumaça, mas não bateu em nada. Aí ele consertou a trajetória do carro, seguiu. Mais 3 ou 4 curvas, de novo a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Ele passou numa protuberância, aí o carro que vinha atrás de mim, eu escutei o carro travar tudo, gente. Eu brequei. E o moleque encostou, e quando eu cheguei lá, eu falei, e aí, filhão? Tava branco ele. Falei, eu vou fazer o seguinte, cara, teu amortecedor traseiro será que tá muito ruim. Você vai rodar de novo se você não tomar cuidado. Mesmo a 50 por hora você vai rodar. Então vai fazer o seguinte, você vai descer uns 20, 30 por hora no máximo, tá? E eu vou atrás de você e fazendo com a mão para as pessoas nos ultrapassarem, porque lá embaixo a gente vai conversar, senão você vai se matar, moleque. Eu não quero ver você se matar na minha frente. Aí descemos nessa situação. Quando passou o KM54, tem um bolsão, né, um recuo, aí ele parou lá e eu falei com ele, falou, olha, inclusive até usei naquela, você vê quanto tempo faz isso, ainda existia aquele Hermes Macedo, aquele que tinha propaganda que dizia assim, pneu carecou, HM trocou. E eu falei para ele, ó, o pneu carecou aí, não carecou, mas o amortecedor venceu, então vai lá no HM e troca, tá? Expliquei para ele como é que funcionava e o que ele tinha que fazer. E é exatamente isso. Por causa de um amortecedor vencido, estourado, bagunçado, você pode se matar e matar outras pessoas. É de extrema, de suma importância. Nunca, vou falar aqui para você, ó, nunca coloque amortecedor recondicionado no teu carro. Até que haja uma normatização do setor, não coloque amortecedor recondicionado, refabricado, remanufaturado no teu carro. Todos são bombas, todos são lixo. Eu usei. E se algum fabricante de amortecedor for contra isso, se ele faz um trabalho muito bom, pode entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em testar a tua peça. E se ela for boa, eu vou ter o maior prazer de voltar aqui e falar, pessoal, o setor não está perdido, não. Ainda tem gente boa trabalhando aí. A fábrica tal, eu uso o amortecedor de cara e o amortecedor, ó, show de bola, tá aqui no meu carro, já está com X mil quilômetros e está funcionando perfeito. Porque enquanto eu não ver isso, gente, em metro, a BNT, por favor, criem normatização para esse setor, porque isso está uma bagunça, está uma zona. Não se sabe se o cara só fura lá o amortecedor, tira o óleo e coloca um outro óleo mais novo, mas que não tem as especificações, porque tudo na indústria automobilística, gente, é especificação. Tudo tem cargas enormes. Você vê, um carro passa em cima de um tachão e impõe um impacto de 4 toneladas no teu carro, cara. Olha isso. Então, as especificações, as peças têm que ter uma confiabilidade, que é um negócio que não tem nesses amortecedores.
Não tem, gente. 1.600 km, 2 pares foram para literalmente o espaço. A vontade de falar aquele outro palavrão lá. Mas eu sei que tem crianças na sala. E eles foram literalmente para o espaço, pessoal. Então, fica aqui a dica para você, irmãozinho, para você, família, gente e coisas da cidade, você que está assistindo o vídeo aqui, está dando prazer de eu ter a sua audiência, a sua paciência e agora a sua confiança. Nunca coloque, se você vê algum parente teu, algum amigo ou algum colega que, vou vender o carro, os amortecedores estão balhados, vou vender aí para... Não deixa, fala, filho, faz o seguinte, fala pro cara, os amortecedores estão precisando trocar. Você vai ficar com o carro mesmo, não vai? Se você comprando o carro, você vai ficar com ele? Então você põe os amortecedores aí. Faz o seguinte, o amortecedor é 2.000, ou eu estou pedindo 40 no carro, faço 39 para você. Perca R$1.000, que às vezes em negociação você perde até mais que isso. Mas tenha certeza que você vai fazer o bem para aquela pessoa. Se por acaso ela não trocar, bom, é problema dela. Mas que você tenha certeza que a pessoa está sabendo do que está acontecendo. Porque a pior cachorrada que tem é você maquiar um carro para vender. Aliás, qualquer coisa, tá? Nós, seres humanos, somos FDP por causa disso. Que a gente só vê isso, a gente só vê vantagem. E a gente tem que, pensar com o coração. A gente tem que olhar o outro irmão, o cara para quem a gente vai vender esse carro. Esse carro nos propiciou tantos anos de coisas boas, né? Por que agora que ele está baleado a gente vai vender para o outro e não vai falar que ele está baleado? Vai dar um polimento, vai fazer uma coisa, vai passar um pneu pretinho na roda e vai vender para o cara, show de bola, mano. Beleza, é só entrar e usar. Não. Mano, seguinte, o amortecedor está baleado, como eu já estou para vender ele, então faz o seguinte, você vai ficar com o carro, você vai usar ele quanto 1, 2, 3 anos, então já aproveita e já troca o amortecedor. Você sabe que vai funcionar direitinho na tua mão. Nunca façam isso, gente. De vender uma coisa pronta para dar, como a gente chama no nosso ramo de gatilho, pronto para estourar ali na frente. Por humanidade, por caráter, por ética, não venda carro com amortecedor ferrado. Avisa para o futuro comprador. O amortecedor está ruim, eu estou te passando aí o que está acontecendo já para você substituir assim que comprar o carro de mim. É preferível se for, mas pô, amortecedor, esse carro está R$2,5. Vamos fazer o seguinte, vamos rachar? 1.250 para cada um. Você vai ficar mesmo pro carro, eu estou pagando só para desencargo de consciência. Eu estou fazendo isso como um cara que gosta de agir correto. É bom. Agora, se o carro tiver outras coisas mais ruins lá e você está maquiando também, aí é contigo, irmãozinho. Porque ética é fazer as coisas da maneira correta. Custe o que custar. Vai te dar prejuízo? Você não está nem aí, você vai lá e faz do mesmo jeito. Até o próximo vídeo. Fui.